Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo interessante, né? Faz muito tempo que eu não falo sobre questões extraterrestres, né? E neste caso é bem curioso e eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês já ouviram falar do curioso caso do esqueleto extraterrestre? Bom, vamos contar um pouquinho mais sobre esta história. Então, roda a vinheta! Bom, gente, ultimamente eu tenho trazido algumas histórias um pouco interessantes e esta é bem concreta e real. Principalmente pelo fato que temos provas e ossadas de um suposto extraterrestre. E ele está aqui no Brasil. Eu vou detalhar um pouquinho deste caso para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, beleza? Bom, este suposto esqueleto, né, que muitos acreditam ser extraterrestre, ele possui algumas condições morfológicas um tanto quanto curiosas, né? Ele possui umas características humanoide, porém toda a sua ossada ela é um tanto quanto diferente e peculiar. Justamente pelo fato que ele possui uma cabeça um pouco fora do comum, a dentição também um tanto quanto diferente e algumas formações do seu corpo são tanto quanto curiosas. Ou seja, muitos desses detalhes eles são comparados realmente com a nossa raça humana, né? Só que algumas características diferem um tanto quanto a nossa ossada, né, comum. Pois para quem não sabe, esta questão acabou surgindo na cidade de Uberaba, que fica em Minas Gerais. Essa cidade ela possui cerca de 350 mil habitantes. E algumas pessoas ficaram tanto quanto curiosas, né, ao serem apresentadas a esse suposto caso, o que chamou a atenção muito da comunidade científica. Onde trata-se de algumas peças curiosas e antigas, né, de um museu de história natural chamado Wilson Stevanovic. Bom, ele é um museu particular, né, então muitas dessas peças elas vieram de outros países até chegarem aqui no Brasil. E muitos dos descendentes desse senhor Wilson cuidam desses materiais e muitos deles são bem diferentes do comum. Então boa parte destas peças pertencem à família russa chamada Stevanovic. E muitos deles acabaram percorrendo o mundo desde o século XIX, né? E muitos deles acabaram tendo as suas raízes aqui no Brasil. Inclusive os descendentes desse senhor Wilson acabaram cuidando de toda a administração deste museu de história natural. E muitos deles acabaram trazendo artefatos realmente incríveis, como múmias, ossadas de alguns animais, né? Objetos também antigos e fizeram parte, né, juntamente para a criação deste incrível museu. Então a família Stevanovic ela se estabeleceu na cidade no ano de 1956 e muitos dos objetos que foram trazidos da Rússia para cá acabaram gerando um museu, né, que foi criado no ano de 1997 e desde então ele já possui mais de 20 mil peças, todas elas catalogadas, né, e apresentadas para a comunidade científica. Só que o objeto que mais chamou a atenção é justamente este suposto esqueleto extraterrestre. Eu vou colocar algumas fotos deste esqueleto para que vocês possam ver a sua peculiaridade, né? Peculiaridade. Bom, para vocês terem uma ideia, alguns médicos que foram contratados para examinar este tipo de esqueleto, muitos deles ficaram bem impressionados com a forma que este ser conseguiu sobreviver, né? Pois você já imaginou o tamanho da cabeça deste tipo de ser para conseguir andar e se locomover, né? Pois de acordo com as análises, ele deveria ter mais ou menos entre 10 e 12 anos, seria basicamente um pré-adolescente e que teve muitas dificuldades de locomoção. Outro fato curioso é que ele poderia ter até mesmo 6 dedos em um dos seus pés. Então ele tinha algum tipo de formação genética um tanto quanto diferente do normal.
E muitas pessoas que participam, né, da comunidade científica acreditam que poderia ser algum tipo de ser que veio de outro planeta. Justamente porque todas as características morfológicas de um ser humano comum não são totalmente iguais a deste esqueleto. E infelizmente, ao ser perguntado, né, da onde que surgiu este objeto, né, ele está na família Stevanov há mais de 200 anos. E este objeto em comum ele só foi descoberto no ano de 1997, após a morte do Sr. Wilson Stevanov, né? Então, provavelmente ele deve ter juntado esses artefatos e muito menos deve ter dito para nenhum dos seus parentes, né? Então, outros que foram verificar os objetos que ele tinha acabaram se deparando com este esqueleto. Um ufólogo chamado Coutinho Maia, ele ficou bem curioso referente aos materiais apresentados, né? E ele deixou algo bem claro no ar, que aquilo poderia realmente ser algo de outro mundo. E para vocês terem uma ideia, a família Stevanov, eles jamais esconderam qualquer tipo de dados referente a este objeto. Tanto que eles liberaram para qualquer tipo de cientista fazer testes, né, nesses ossos para verificar se realmente trata-se de um humano comum. Entre alguns dos exames realizados, foi feito um exame chamado morfoanatomia, que seria teoricamente estudar toda a estrutura óssea, né, daquele ser. Pois ele possui uma fissura no crânio do palato labial, é mais ou menos como se ele tivesse os lábios cortados no meio, né? E a dentição maior, um pouco para cima. E toda a estrutura morfológica da cabeça, eles descreveram algo bem curioso, que indicou que a estrutura da cabeça e o maxilar superior estão mais ou menos à distância de 5 centímetros. E que este ser possui cerca de 9 dentes e possui 6 dedos. Olha que algo estranho, né? Então, de acordo com alguns pesquisadores, tal condição morfológica não é adequada ao ser humano comum, e isso acabou traindo muitas curiosidades, né, desses cientistas para realmente verificar se aquilo trata-se de um ser humano. Então, depois de todas as estruturas que foram analisadas, eles verificaram que este suposto ser ele tinha algumas condições adversas, dentre elas duas anomalias congênitas. Uma delas era a hidrocefalia, né, que é aquele ser que tem a cabeça totalmente inchada. Isso é comum, apesar que alguns raros casos existem, né, aqui no planeta Terra. Outro é a fissura palato-labial, né, onde muitas crianças acabam nascendo, né, com aquela divisão nos lábios que diferem, né, a boca dela. Mas isso normalmente é feita uma cirurgia para fazer essa junção. E como qualquer pessoa estudada de medicina sabe que esses casos são muito comuns em humanos, né? Então, de acordo com a cientista que fez essas análises, este ser poderia ter tido essas duas doenças, né? Tanto que ele acabou vindo a falecer com cerca dos seus 10 a 12 anos. Então, de acordo com a opinião dessa cientista, que acabou realizando essa análise, tratava-se sim de um ser humano, mas possivelmente poderia ser de algum tipo de índio, alguém que não estava próximo de uma civilização, né? Para que ele pudesse realmente fazer algum tipo de tratamento para diminuir as condições dessas doenças. O que eles deixaram bem claro é o seguinte, que isso tratava-se sim de um ser que estava tendo problemas congênitos, né? E que poderia vir a morrer durante todo o seu desenvolvimento, e que muitas causas de más formações em humanos são realmente comuns, porém elas são raras. No entanto, todas essas formações que declaram, né, realmente sobre este ser, elas são totalmente incomuns para um ser humano normal, sendo que trata-se de um indivíduo com muitos problemas congênitos, com uma grande quantidade de anomalias por todo o seu corpo, e que possivelmente poderia se tratar de algo fora do nosso planeta, né? Mas vamos deixar para a ciência verificar se isso é realmente verdade, né? Eu acredito que isso possa ser realmente um ser humano comum, que deva ter tido alguns problemas durante todo o seu desenvolvimento, né? Principalmente pelo fato que essas doenças são atreladas à nossa raça, do ser humano. Pode ter sido que ele tenha tido um mau desenvolvimento durante o seu crescimento, e isso fez com que ele morresse muito cedo, né? Então, o Sr. Wilson Stevanov, normalmente ele deve ter encontrado este tipo de ser em algum lugar, pois ele estava mumificado, então ele acabou colocando, teoricamente, em um baú, para posteriormente colocar ele em exposição em algum museu, né? Pode ter sido alguma múmia, talvez. É interessante fazer algum teste de carbono para datar quantos anos possui este ser, mas eu acredito que isso trata-se realmente de um ser humano com más formações.
Mas a ciência está aí para provar muitas coisas, né? E a gente jamais deve de duvidar de tudo, pois eu acredito principalmente que nós não estamos sozinhos aqui. A gente tem muitas coisas ainda para serem desenvolvidas, né? Então é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva sempre para receber as nossas notificações. Se você tem interesse de conhecer o meu trabalho ali, se inscreva no outro canal também, chamado Conselhos do Papai, que eu sempre posto alguns vídeos lá do nosso dia a dia aí, e espero que vocês gostem, beleza? Então, obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!